Vamos continuar por aqui. Olha só, o dólar abriu em forte alta nesta segunda-feira, com investidores temendo uma recessão na economia dos Estados Unidos. A divisa norte-americana chegou a R$ 5,86. E para saber os reflexos destes valores, eu converso agora com Donalvan Maia, CEO da Fox Digital Commodities. Donalvan, muito boa tarde, seja bem-vindo, boa semana para você. Boa tarde, Jaiane. Boa semana para você também. Estive aí na semana passada aí falando em Agromais, em canal, essa grande redação aí que informa muito bem o produtor rural. Vocês estão de parabéns, fiquei muito feliz aí de estar na redação de vocês. Muito obrigada, você é sempre muito bem-vindo, com certeza, e sempre acrescentando bastante. Inclusive, eu quero que você já faça um resumo para a gente aí, falando como é que esta alta no dólar, Donalvan, interfere aí nos preços dos grãos, hein? Daiane, quando a gente olha o mercado de soja, a gente sabe que a soja ela é formada, o preço da soja é formado por alguns componentes. Se a gente pensa aqui no Brasil, a interferência do preço mundial da soja, ou seja, quando a gente fala Chicago está tanto, Chicago está US$ 10, Chicago está US$ 11, isso é a cotação do preço em bushel, em dólares por bushel, é a Bolsa de Chicago que dita o preço da soja. Beleza, mas o que é o preço da soja brasileira? É o preço da soja de Chicago multiplicado por um conversor para transformar isso em sacos, ou seja, de bushel, que é a unidade medida para sacos, e depois a gente multiplica pelo valor do dólar, e depois a gente tem o prêmio. Então o dólar é um importante balizador aí dos preços que nós temos. E o que está acontecendo agora? Um desafio muito grande no mundo, realmente a gente não sabe, tem medo de recessão, como você acabou de falar nos Estados Unidos, vieram os dados de emprego, o mercado não estava esperando tanto esses dados de emprego abaixo do que foi precificado realmente, e a gente viu as bolsas aí no mundo todo diminuindo. O que acontece? Para aqui no Brasil, que já estava com o real enfraquecido, ou seja, dólar em alta, o dólar começa a subir no restante do mundo também, e a gente está vendo um dólar mais forte. O dólar bateu 5,84 hoje, viu? Então, se eu tenho um fator multiplicador do meu produto, que é dólar, então está fortalecendo as condições do preço da soja brasileira. Então, vamos falar aqui o que isso impacta para a gente, o que impacta para o agro, o que impacta para o produtor rural. O produtor tem que ver isso como uma grande oportunidade. Nós sabemos até quando esse dólar vai ficar tão alto. É um dólar alto, tá? Quando a gente pensa em balança comercial, a gente pensa em Brasil mesmo, é um dólar bastante alto. Ah, ele tem um teto? Não, ele não tem um teto. Ele pode subir mais, pode chegar a 6, pode. Mas com as cotações atuais, nós estamos ali na casa eu vou falar em dólares por bushel, que é a nossa soja para o ano que vem, está em 10,50, nesse momento agora em 10,70, US$ 10,70 por bushel, e ele já chegou a bater a 10,30, 10,40, o produtor, a expectativa é que ficasse acima de 12, mas a gente está vendo uma derrubada. Com o andamento positivo da safra norte-americana e a expectativa boa da safra brasileira, a expectativa é que os preços da soja em dólar por bushel tendem a se manter ou pode até diminuir, tá, Nayane? Então, se a gente não tem uma expectativa de alta, o que a gente tem que ter é aproveitar bons prêmios e aproveitar dólar alto. Então, esse é o momento de aproveitar para fazer bons negócios em reais, porque eu pego um preço mais alto, ou seja, adicionado um valor em cima da minha saca de soja de 60 quilos, porque o valor do real está alto. Então, está na hora do produtor fazer as suas contas para o ano que vem, ver o custo, boa parte do custo já está fechado, ver a expectativa de produtividade dele, ver em reais por saco quanto que ele está chegando. A gente está vendo aí acima dos 112, 113, R$ 115 para o ano que vem, até R$ 118 a gente chegou a ver. Então já começa a entrar, a gente fala numa margem de lucro se a gente tiver uma produtividade sadia para o próximo ciclo. Duas coisas. Primeiro, que você falou da soja, eu queria que você falasse também em relação ao milho, se é a mesma situação. E outra coisa, em relação a esse furacão Debby, que está passando lá pela Flórida, como é que ele pode influenciar aí nos preços, né, do agro norte-americano e também até refletindo aqui no Brasil, hein? Nayane, quando a gente olha para clima, a gente tem uma máxima aqui. A gente não sabe qual vai ser o preço, mas então a gente tem uma certeza é que os preços vão oscilar. E os preços no agronegócio, eles funcionam muito de acordo com o clima. Então, principalmente soja, quando a gente tem os dois grandes maiores players de produção, que é Brasil e que é Estados Unidos, qualquer coisa que aconteça pré-colheita e até pré-fechamento para falar assim, olha, eu tenho certeza que a produtividade vai ser boa, vai ser ruim, qualquer furacão, qualquer seca ou qualquer chuva em excesso que acontece nos Estados Unidos nesse meio tempo faz variar o preço. Então hoje está bastante instável. Nós começamos o dia com soja em queda
e agora nós já estamos no campo positivo, mas está variando ali, como eu falei, entre 10,40, 10,70. Então, se tem notícia ruim para o clima norte-americano, se eu tenho um furacão, se eu tenho um tornado, se eu tenho chuvarada, se eu tenho seca em algum local produtor, qualquer coisa que influencia ali, que é o que está acontecendo nesse momento, mexe com a cotação para cima. E aí, quando a gente vê aí muita gente, muitos investidores profissionais tiraram dinheiro de muitas bolsas, eles olham para commodities, tá? A gente começa a ter um balanço de contratos na bolsa muito mais aguçado. Então, qualquer variação no clima mexe muito com a cotação. Mas aí, beleza. Então, assim, só que a soja a gente está vendo andar de lado. Não tem nada fundamentalista para dizer, olha, está mudando o rumo do preço. O que está fazendo é variações por causa dessas questões ambientais no momento, mas a expectativa é de boa produção. Então, não tem grandes tendências de alta para a soja nesse momento. É lateralidade ou até declínio ali. O que a gente tem que olhar é se o dólar é o fator multiplicador e está subindo, produtor rural, ou venda enquanto está subindo e vai fazendo média de preço para o ano que vem. O Dona Uva, milho, diga. e até dizer do milho, né? O milho é um pouco mais sensível, nós estamos chegando no finalzinho da colheita da safrinha, então está tendo aumento de preço de milho? Sim, é normal, tá? Porque quando a gente finaliza a colheita, quer dizer que a disponibilidade de milho tende a diminuir. Agora, a atenção para o produtor rural esse milho vai subir? Provavelmente sim, ainda mais que os embarques de exportação estão vindo positivos, na última semana veio mais positivo que nos últimos meses que nós tivemos, então a disponibilidade de milho tende a diminuir e o preço tende a subir. Agora o produtor rural tem que tomar bastante cuidado, qual é o custo de armazenar esse milho frente a não ter dinheiro em caixa, tá? Então, analise muito bem isso, pague as contas, traga dinheiro para dentro de casa e faça operações de bolsa, por exemplo, para caso esse milho suba, você poder participar de uma alta. Talvez seja um movimento mais prudente nesse momento. Tá? Dona Uva Maia, CEO da Fox Digital Commodities, muito obrigada pela sua participação. Vamos aguardar então o que vai acontecer essa semana. Obrigada, Dona Vã, um abraço. Obrigado, Daiane, abraço e uma boa semana e bons negócios a todos os nossos telespectadores do Agro.